Não tem? Ah, ok. Bom, Ok. começou a gravar, tá dizendo que tá recording in progress, tá gravando. Bom, então a gente vai iniciar a defesa do Luan. Na verdade, é a defesa de número 130 do Prof. Mate. E o Luan é um dos alunos, acho que é um dos últimos, né, André, da turma 2022. É E, sim. e a banca está aqui Top. completa: o professor André, o membro interno, o professor Emerson, é o professor da Universidade Federal Fluminense, é o membro externo, o Luan tem 50 minutos, e eu queria só enfatizar que esse trabalho foi orientado inicialmente pela professora Andréia, que veio a falecer durante o período, né? Isso acabou influenciando bastante o esposo dela, que é o Leandro, que já estava ajudando a par, também está aqui. Ele até iria participar, mas como ele é co-orientador, a gente, para não ter que chamar outro membro externo, acabou. Mas ele está participando aqui, qualquer coisa ele vai colaborar na parte final. Então, Luan, pode se apresentar e fazer a sua defesa. É, Boa tarde a todos. Iniciarei a minha defesa da dissertação. O OPDCA como plano de ação para superar a indisciplina e desmotivação por meio da estatística para a terceira série do ensino médio à luz da BNCC. Aluno Luan de Paiva dos Reis. Orientador, professor doutor Orlando dos Santos Pereira. Orientador, professor doutor Leandro Tomás de Araújo. Seropédica 2025. Motivação. Tenho um grande desejo de trabalhar com turmas de forma plena, superando desafios como a indisciplina e a desmotivação, para que eu possa exercer meu trabalho com mais qualidade. Sonho em ver todos os alunos envolvidos, realizando as atividades diariamente em um ambiente de aprendizado leve e produtivo. O ciclo APDCA me trouxe a esperança de que isso é possível. E mais do que isso, me deu a coragem necessária para atuar na capital do estado do Rio de Janeiro, encarando novos desafios com mais segurança e determinação. Sumário: introdução, referencial teórico, planejamento da metodologia OPDCA, recurso educacional, aplicação do OPDCA e análise e discussão dos resultados, conclusões, referências. Introdução. A falta de metodologias diferenciadas no ensino de matemática na rede pública tem levado ao desinteresse dos alunos, como apontam Bittencourt e Batista 2011. Para inverter esse cenário, é essencial que os professores adotem práticas inovadoras que tornem o aprendizado mais dinâmico e envolvente. E os professores precisam estar comprometidos, pois inovar o ensino e evitar os mesmos formatos tradicionais é um desafio que vai exigir esforço, criatividade e adaptação às novas metodologias. Objetivo geral: analisar os aspectos disciplinares, motivacionais e aprendizagem dos alunos em estatística, com ênfase na produção de relatórios detalhados que sintetizem as conclusões da pesquisa e com uso de tabelas para complementar a visualização dos dados. Para isso, a pesquisa utilizará recursos tecnológicos, aulas teóricas expositivas que incluem práticas e atividades práticas separadas por meio da aplicação do ciclo APDCA e da abordagem da educação matemática crítica. Referencial teórico. Sequência didática, indisciplina, educação matemática crítica, escala de motivação em matemática e estatística. Um resumo sobre esses principais tópicos trabalhados. Sequência didática. Para Leger, Moll e Brandão 2021, uma sequência didática, SD, refere-se à organização metodológica e sequencial do desenvolvimento das tarefas. Na elaboração de uma SD, é fundamental reconhecer que os alunos possuem conhecimentos prévios que não devem ser ignorados. É fundamental que o professor compreenda de forma clara e organizada a proposta educacional, de forma que possa garantir uma aplicação eficaz e sem ambiguidades. Para isso, é essencial que fique claros o tempo disponível, a quantidade de atividades selecionadas e a forma como essas tarefas serão aplicadas,
para que possa se garantir uma aplicação eficiente da sequência didática. Indisciplina. A indisciplina é um fenômeno que ocupa lugar de destaque entre as preocupações das instituições de ensino e é vivenciada cotidianamente, tanto em escolas públicas como privadas. Brito, 2013, citado por Martins, 2018, página 17. Embora eu não tenha experiência com escolas privadas, eu percebo que a indisciplina é um desafio recorrente das escolas públicas. Nas minhas aulas, enfrentei atrasos, especialmente as primeiras aulas de quinta e sexta-feira, o que impactou o andamento das propostas pedagógicas. Além disso, as conversas paralelas, o uso do bendito celular, que é muito complicado hoje em dia, e são, assim, de forma muito constante. Isso realmente atrapalha e tem atrapalhado muito. E também teve alguns casos de saídas não autorizadas, atrasos intencionais, resistência às regras, e isso tornou ainda muito desafiador. Quando o aluno resiste às regras, que é muito difícil, que aí a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder lidar com aquelas situações. E um cenário assim, com tantas distrações, competir com os alunos foi um grande. Competir com essa realidade do mundo afora, redes sociais, juntamente com a minha aula, foi um grande desafio para mim. E até hoje também é um grande desafio, de modo geral. Educação matemática crítica. Carrijo, 2014, ressalta que o objetivo principal é preparar os estudantes para a cidadania, garantindo igualdade de oportunidades e, sobretudo, promovendo a equidade para que possam viver com prosperidade em sociedade. Em um mundo diverso, é essencial reconhecer a individualidade e as necessidades de cada aluno. Quando a gente conecta os conteúdos à realidade dos alunos, estamos desenvolvendo a educação matemática crítica, como, por exemplo, as questões do Enem, que são muito contextualizadas, mostram diversas aplicações. E quando a gente consegue pegar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio e trazer para a sala de aula e fazer uma ponte com o cotidiano dos alunos, é uma forma muito eficaz de se desenvolver educação matemática crítica. E é o momento perfeito se o aluno, durante a questão do Enem, o aluno puxar alguma coisa sobre a aplicação do dia a dia, ele conseguir se conectar, é o momento de você se aprofundar cada vez mais. E quando a gente fala na equidade, é para garantir que todos tenham acesso a essas oportunidades, independentemente das suas dificuldades. Para isso, de repentemente, é preciso fazer adequações e adaptações para os casos que não conseguem acompanhar de uma forma geral. Então, quando a gente faz isso, preocupa-se com todos, a gente está pensando na equidade. Não adianta apenas oferecer igualdade de oportunidades, pensando nessa equidade. Então, é um trabalho que vai exigir muita cautela, um bom planejamento para que possa organizar da melhor forma possível. Escala de motivação em matemática. Gontijo, 2007, validou a escala de motivação em matemática por meio de um estudo com a aplicação de 28 itens para avaliar o nível de motivação dos educandos. Os resultados serão revelados quase no final desta defesa. Aguardem. Estatística. Os conteúdos explorados foram introdução à estatística, medidas de tendência central e de dispersão, pesquisa estatística. Não entrarei em mérito explicando os conceitos, pois a ênfase estará na análise dos aspectos disciplinares, motivacionais e de aprendizagem, bem como na discussão dos resultados obtidos. Planejamento da metodologia OPDCA. No livro Fundamentos da Qualidade, de Cardoso e Batista, 2017, destaca-se a importância de William Edwards Deming, um dos maiores mestres da qualidade. Ele estabeleceu uma estratégia de investigação, conhecida como PDCA, Plan, Do, Check, Action, ou ciclo de Stewart. Essa metodologia de gestão visa aprimorar processos e solucionar problemas, promovendo a melhoria contínua.
Esta é a figura 1 do ciclo PDCA. Repare que que ela foi dividida em 4 partes iguais de mesma importância. Cada parte tem a mesma importância. Planejar, localizar problemas, estabelecer planos de ação. Do, fazer, execução do plano, colocar plano em prática. Check, checar, verificar atingimento de meta, acompanhar indicadores. Action, agir, ação corretiva no insucesso. Padronizar e treinar no sucesso. Plano, planejar, identificar uma necessidade de melhoramento e fazer um plano para solucionar o problema identificado. Do, fazer, testar o plano elaborado. Check, monitorar ou controlar, verificar o funcionamento do que foi planejado. Action, implantar o plano de forma definitiva. Cardoso Batista, 2017, página 27. No site da Leadership Success, identificamos o ciclo OPDCA, uma variação do PDCA. Nesse modelo, o planejamento se divide em observação do problema e elaboração da solução, com ações detalhadas para a sua implementação eficaz. Então, existe o PDCA e o OPDCA. Para a educação, consideramos o ciclo OPDCA primordial, porque já especifica, quando ele divide o planejamento em 2 partes, em O e o P, faz um desmembramento. Isso, na educação, consideramos muito importante, devido a gente passar pela fase de observação antes da situação, problema, do que a gente quer fazer ou do que a gente quer melhorar, para depois entrar na fase do planejamento. Então, consideramos o OPDCA primordial para a educação. O ciclo, conforme vocês podem ver, é composto por 5 fases, denominadas observar, planejar, fazer, verificar e agir. Observe, plan, do, check, act. Incorporaremos o ciclo ao recurso educacional, girando 15 vezes, com cada giro correspondendo a um plano de aula, totalizando assim 15 planos de aula ao longo do processo. Tentamos colocar de uma forma só o ciclo OPDCA, globalizando os 15 planos, de uma vezada só. Só que, devido à dificuldade de organização, estruturamos dessa forma. Cada plano vai ser um giro do ciclo APDCA. E assim conseguimos estruturar de uma forma eficaz e consistente da proposta pedagógica. E ficou bem claro cada momento e cada fase. Antes de abordar as 5 fases, destacamos que a classificação desta pesquisa se enquadra como pesquisação, visando a melhoria da prática, conforme Borgman, 2009. Foi muito difícil fazer essa classificação, foi recente, e até o meu orientador me ajudou a classificá-la melhor, porque eu achava assim, tinha muitas classificações, mas quando nós percebemos essa classificação, ela se encaixou perfeitamente, porque conforme aquela definição, melhoria da prática, e o modelo OPDCA é o melhoria contínua, no caso da nossa prática pedagógica. Então, se encaixou como um quebra-cabeça perfeito essa classificação. Então, agora vamos passar para as fases e fazer um breve resumo. Fase 1, observar. Da vivência dos educadores em sala de aula, constatamos que nas instituições de ensino público estadual, grande parte dos discentes do ensino fundamental e médio estavam cada vez mais desmotivados, indisciplinados e com a aprendizagem comprometida. É fundamental identificar os problemas da turma e registrá-los, para que possamos entender melhor o que está acontecendo e como podemos melhorar. Esse levantamento inicial oferece uma visão clara dos desafios que nós estamos enfrentando, permitindo ajuste para melhorar o engajamento e a aprendizagem. Então, nessa fase aqui, a gente tem que fazer a observação de tudo que está acontecendo. Se a turma é indisciplinada, anota. Se a turma está tendo um bom comportamento, anota também, para você conseguir identificar o perfil da turma.
Turma com dificuldade de aprendizagem também? Pode anotar. Turma com defasagem de conteúdo? Anote, que pode ser feito tanto para superar em disciplina de motivação, como também para outros fins. Então, você precisa ter esse diagnóstico. Então, essa fase 1 é de extrema importância. É sempre bom a gente ter um caderninho. Quando a gente vai para a fase 2, que é a fase do planejar. Então, nesta fase, já tínhamos ciência dos problemas que ocorreram na prática por meio da vivência dos professores. No meu caso, a indisciplina e desmotivação sempre me incomodaram. Então, essa é a observação inicial que eu acho que está atrapalhando muito. Então, quando você faz o seu planejamento, você tem que levar em consideração a fase anterior. Não adianta você planejar sem pensar no que você tem os problemas identificados, porque senão a tendência é que algo não vai ocorrer bem. Porque se você não saber, não conhecer o perfil da sua turma, não saber que tipo de problemas você está enfrentando, como que você vai fazer um bom planejamento? Aí, para você montar o seu planejamento, você vai ter que precisar de um direcionamento. Porque se a turma, por exemplo, for comportada, ela tiver mais centrada, não é uma turma bagunceira e indisciplinada, o planejamento seguirá uma linha. Você pode mais focar no desenvolvimento das atividades. Mas, por exemplo, se a turma for indisciplinada, com muitos comportamentos fora do normal, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um planejamento, um plano de ação para tentar superar aqueles obstáculos. Então, quando você for desenvolver suas atividades, é preciso implementar no seu planejamento essas ações. Como você vai fazer essas ações? Além de dar a sua aula, de ensinar os conteúdos, ver a melhor maneira, você tem que pensar que você tem um monte de problemas para serem são aqueles problemas desafiadores. Então, você precisa pensar numa forma para superá-los. Então, não adianta planejar sem passar por aquela parte, sem pensar na fase 1. Então, a ideia com esforço, dedicação e atenção constante ao desenvolvimento dos alunos, construímos uma sequência didática SD composta por 15 planos de aula que foram aplicados de forma gradual e em pequena escala. Durou praticamente essa pesquisa um semestre, mais ou menos. Foi um trabalho muito longo para poder desenvolver os 15 planos de aula. Fase 3, fazer. Nesta fase, implementamos o plano de aula para testar as abordagens adotadas e coletar informações sobre seu progresso. Os alunos foram observados em relação à disciplina, motivação e aprendizagem. Registros foram feitos para avaliar a eficácia das estratégias aplicadas. Então, nesse momento, a ideia foi testar as abordagens planejadas para avaliar o progresso e eficácia das estratégias abordadas. Eu peguei um caderno e simplesmente anotei tudo o que acontecia em sala de aula. Então, observei os alunos, registrei comportamentos importantes e a falta de disciplina. O uso do celular foi muito frequente, é um assunto que está sendo até discutido atualmente, bateu com a minha pesquisa e dificuldades em questões específicas, porque quando eu preparei as questões, teve questões que eles tiveram mais facilidades e outras tiveram mais dificuldades. Então, fui anotando tudo. Aquela questão o aluno não conseguia entender bem, essa questão não estou entendendo muito bem. Então, a gente precisa fazer essas anotações para a gente poder ver o que está acontecendo. Está acontecendo assim, está acontecendo aquilo, está dando muito problema. Então, os alunos estão tendo dificuldade porque falta pré-requisitos, enfim, inúmeras possibilidades que podem acontecer. Então, essa fase 3 fase, é importante você ter um caderno e anotar. Sei que é complicado, às vezes a gente tem 15 turmas, 13, 12, fazer todas as turmas, de repente implementar. Mas a ideia, se não conseguir implementar em todas, implemente naquelas que esteja mais com dificuldade de trabalhar, aquelas turmas mais desafiadoras para poder fazer uma aplicação eficaz. Então, nessa fase do fazer, é importante ter esse caderno e anotar tudo. Então, nessa fase 4 de verificar, analisamos criteriosamente os aspectos disciplinares, motivacionais e de aprendizagem dos alunos em estatística, conforme destaca Martins 2018,
é possível fazer uma análise funcional dos comportamentos de indisciplina. E tal análise é favorecida pela observação das interações e situações que ocorrem dentro da sala de aula. Então, para isso, utilizamos relatórios e tabelas de forma moderada para registrar os avanços e obstáculos encontrados durante todo esse processo. Essa análise permitiu avaliar o sucesso ou os pontos críticos da abordagem adotada. E é muito importante também a gente fazer uma anotação de tudo que deu certo e de tudo que não deu certo, que é aquilo que vai precisar de ajuste. Então, isso ajuda a entender melhor os alunos, identificar dificuldades e registrar progressos, fornecendo uma base sólida para futuras intervenções pedagógicas. Paulo Freire menciona uma fala muito importante, que ensinar exige uma reflexão crítica sobre a nossa prática pedagógica. E isso reforça a importância de uma análise cuidadosa para aperfeiçoar a prática e tomar decisões mais eficazes na fase seguinte. E é muito importante ter total atenção nesta etapa, para quando for avançar, não tomar decisões com informações lidas incorretamente. Então, nesse momento, é um momento de verificação. O ponto final, primordial descreva o que deu certo e descreva o que não deu certo. E analisa com muita calma. E faça em momento de planejamento pedagógico, que é o momento que você tem para fazer com calma e fazer essa reflexão total. Fase 5, agir. Com base nos dados coletados da fase anterior, implementei ações corretivas para aprimorar as práticas futuras. Cada plano de aula foi implementado ações corretivas. Em cima do que não deu certo, também pode ser também em cima do que deu certo. Por exemplo, de repentemente, para a gente realizar uma tarefa, nós tivemos muitos obstáculos. A gente pode fazer ações corretivas para que esses obstáculos sejam superados. Eu enfrentei, por exemplo, muitas dificuldades na organização de desfile de moda, um evento da divulgação dos resultados da pesquisa estatística, aulas integradas, que são de uma forma nova que eu fiz na escola. Então, as ações corretivas servirão para que na próxima vez que eu for implementar, eu consiga implementar de forma melhor e com menos dificuldade. Apesar de ter dado certo, vou fazer ações corretivas para melhorar e evitar que eu passe por tudo aquilo de novo, aquela dificuldade. Então, ela pode ser dada em cima do que deu certo e também em cima do que não deu certo. Padronizei a sequência dos 15 planos de aula, criando um modelo flexível com possibilidade de ajustes. Para desenvolver algumas atividades, precisei me capacitar e realizei um breve treinamento para garantir a aplicação eficaz das estratégias. Então, quando eu criei o recurso educacional, ele está padronizado, porém flexível, porque o planejamento não é engessado. Ali é uma orientação para que a gente possa fazer uma sugestão para desenvolver a sequência didática. Mas é um modelo que vai nortear, mas que é flexível, que pode fazer adaptações. Recurso educacional. O recurso educacional intitulado Sequência Didática, o ensino de estatística no ensino médio, uma abordagem metodológica através do APDCA para alunos desmotivados e ou com dificuldades comportamentais, foi implementado em uma escola pública estadual na capital do Rio de Janeiro. O público-alvo consistiu em 15 alunos da terceira série do ensino médio. A sequência didática SD orientou de forma metodológica e organizada o desenvolvimento das competências e habilidades de estatística, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do novo ensino médio. Foram elaborados 15 planos de aula detalhados, estruturados conforme a metodologia OPDCA, com o objetivo de fornecer aos educadores subsídios claros e eficazes para o ensino dos conteúdos. Agora, fazer um breve resumo de como estão os planos de aula. Nos planos de aula 1, 2, 3, 6 e 7, os educandos foram avaliados qualitativamente, considerando o engajamento, e quantitativamente pelos acertos e erros, com foco em lista de exercícios.
No plano 4, os alunos realizaram atividades práticas sobre medidas de tendência central. Foram duas atividades bem simples, mas que tiveram bom êxito. No plano 5, participaram de uma palestra sobre moda e assistiram a vídeos de desfile, explorando a média aritmética ponderada. Nos planos de aula 8 e 9, os educandos vivenciaram uma experiência prática por meio de um desfile de moda. Aqui, nesse caso, foi a prática, que serviu como uma das aplicações da média aritmética ponderada. O evento foi realizado em parceria com a turma 1004 e contou com a participação de alunos de outras turmas. Nos planos de aula 10 a 14, o foco foi a pesquisa estatística, com debates integrados à sociologia sobre temas de interesse dos alunos, construção colaborativa utilizando formulários Google e a aplicação de uma pesquisa com alunos de outras turmas, com base nos questionários desenvolvidos. Os dados obtidos foram organizados em tabela e os resultados divulgados para a comunidade escolar, com análise e discussão durante a apresentação de slides e comunicação oral. No plano 15 foi realizada a avaliação final. A aplicação do OPDCA e análise e discussão dos resultados em cada plano de aula. Nesta parte, será apresentada a análise e discussão dos resultados principais de forma geral e resumida, abrangendo todos os 15 planos de aula e seus respectivos giros. E para aqueles que desejarem aprofundar o entendimento da aplicação minuciosa de cada plano na metodologia OPDCA, recomendo consultar o capítulo 5 da dissertação em conjunto com o recurso educacional, que oferece uma visão completa sobre sua construção e implementação. Não tem como falar de todos os 15 bem detalhados aqui, mas será feito um apanhado geral. Mas quem quiser ler de forma geral, de forma bem detalhada, fique à vontade, estão todos convidados. Os resultados das listas de exercícios apresentaram variações no nível de engajamento dos alunos, alternando entre positivos, moderados e abaixo do esperado. Embora as listas de exercícios tenham sido dinamizadas para aumentar a interação, o nível de participação não foi tão quanto esperado. Apesar das tentativas de diversificação, ainda há muitas possibilidades a serem exploradas. Acredito que devemos continuar investigando novas práticas e aprimorando a metodologia para alcançar um engajamento mais sólido. O objetivo era promover uma mudança de comportamento baseada no reconhecimento intrínseco da importância do aprendizado, mas os alunos alegaram que a falta de motivação para as listas foi principalmente devido à falta de notas e recompensas, o que as tornou menos atrativas, porque eu não atribuí notas nem recompensas para que eles tivessem as tarefas, né? A ideia é que seja feita de espontânea vontade, então teve baixo engajamento. Mas teve essa variação, né? Positivos, moderados e abaixo do esperado. Ao comparar os resultados da escala de motivação em matemática antes e depois da implementação da proposta pedagógica, observei que, na maioria dos itens, os alunos mantiveram as mesmas respostas do início, indicando estabilidade na motivação. Em alguns casos, houve melhora. E, quando a gente soma esses dois aspectos, o que manteve estável e um pouquinho que melhorou, os resultados positivos superaram os casos em que a motivação diminuiu. Esse resultado é positivo, pois demonstra que a proposta pedagógica teve um impacto benéfico, mantendo ou aumentando a motivação de grande parte dos alunos, o que é um indicativo de sua eficácia. Aí eu percebo o seguinte, né? Com base nesses resultados, que aí eu pude refletir que se integrar esses itens ao longo das atividades escolares, de forma que possa alinhar com o trabalho a ser realizado, acredita-se que os resultados possam ser mais significativos. São 28 itens. Se eu tivesse colocado, desde quando comecei, durante esse processo, ver que maneiras eu posso desenvolver tais itens, o item 1, o item 7, o item 8, o item 15, enfim. Qual maneira eu posso desenvolver? Se eu tivesse feito assim, talvez poderia ter sido um pouco melhor o resultado. Geralmente, 28 itens para trabalhar é meio complicado, muita coisa. Mas se não der, escolha entre 10 a 12 ou 10, ou 5 que seja,
e trabalhe bem feito. E depois analisa a eficácia. Aí, aos pouquinhos, vai melhorando e vendo se a motivação está melhorando, está aumentando ou está diminuindo, ou se está mantendo estável. É muito importante. Então, eu pensei dessa forma após o resultado da pesquisa, que pode ser feito assim: você aplicar antes e, quando for aplicar depois, ver maneiras para desenvolver aqueles itens nas atividades. Aulas e práticas bem-sucedidas. Aula integrada com debate de temas de interesse dos alunos, unindo as disciplinas matemática e sociologia. Quando eu mencionei para a turma que eu iria fazer debates de temas de interesse dos alunos, eles amaram, simplesmente assim, ficaram bem curiosos, perguntaram como assim? Como é que vai ser essa aula? Então, eu lembro que eu não nem comentei para eles quando que ia ser, só apenas joguei no ar, me deixei assim, eles ficarem bem curiosos. Aí, quando eu mencionei que ia falar com a outra professora de sociologia, que a gente ia fazer uma aula junto, falei assim, vamos fazer uma aula em conjunto, uma aula integrada. Aí eles comentaram com a professora depois, e depois ela veio falar para mim dentro da sala dos professores que os alunos comentaram sobre isso. E ela falou da importância de eu registrar esse, esse engajamento na minha pesquisa. E foi um ponto, assim, muito positivo. E tivemos três momentos. Foi com a 1003, tivemos o debate do primeiro momento, foi muito produtivo, bastante temas discutidos. Teve segundo momento e teve também o que. Só que o segundo momento foi mais ou menos em relação ao primeiro. Mas é engraçado, teve um início moderado, né? Teve uma alternância de empolgação entre os temas e depois ele teve um nível muito alto. Terminou com um nível alto, ou seja, começou morno e terminou bem esquentado o debate. Então, isso mostrou que quando você faz debates de temas de interesse dos alunos e une duas disciplinas, matemática e sociologia, a eficácia é muito boa, porque a professora de sociologia pode vir com a parte sociológica para falar com mais profundidade sobre os temas. E o professor de matemática se preocupa com os dados, né, os dados estatísticos. Mas a sociologia pergunta essa parte sociológica, que é o estudo da sociedade. Então, juntando os dois, fica uma combinação perfeita. Aula integrada na disciplina de projeto de vida, com a participação de um profissional da área de moda, proporcionando uma experiência prática e inspiradora. Então, teve um professor que desenvolveu uma disciplina chamada Projeto de Vida, e nós fizemos, e como ele tem experiência com moda, nós fizemos uma parceria para que ele falasse sobre a beleza, o conceito de beleza, postura e simpatia. E eu estava juntamente com ele na aula e foi uma aula incrível. Ele compartilhou seus conhecimentos, tudo sobre moda nesses três itens e foi acrescentado o critério criatividade para avaliar o desfile de moda. Aí aproveitei e expliquei o conceito de média aritmética ponderada, atribuindo os pesos aos critérios. Foi 4, 3, 2 e 1. E depois, no final, eu desfilei, o professor desfilou, né, de forma improvisada, e os alunos calcularam a média aritmética ponderada das notas. Eles que deram a nota e calcularam. E foi assim muito produtivo, que eles aprenderam na prática. Então, eles vivenciaram esse momento. Então, esse resultado mostrou que quando a gente traz um profissional de uma área diferente na nossa aula, faz essa ponte com a aplicação do dia a dia, a tendência é que os alunos se desenvolvam mais e participem mais, porque é uma coisa diferente. Para mim também foi muito diferente, porque eu não tinha esse costume. Integração entre história e sociologia no momento da divulgação do trabalho prático realizado pelos alunos, enriquecendo a contextualização e reflexão crítica. No final da divulgação do trabalho prático, o professor de história e a de sociologia mencionaram muitas situações sobre o fato histórico, sobre a sociedade, em relação aos temas que foram discutidos. A comunidade escolar ficaram muito atentas, foi assim muito produtivo. Eu fiquei bem satisfeito que teve uma contribuição, os alunos participaram, a plateia participou, teve discussões, teve histórias fortes que ouvi.
Então, é o momento para fazer, digamos, essa ponte com o mundo contemporâneo. E essa junção foi maravilhosa. Desfile de moda realizado em parceria com a outra professora de matemática, que contribuiu significativamente para a organização do evento devido à sua maior experiência na área. Eu confesso, eu ia desistir de fazer esse negócio de desfile de moda. Estava com muita dificuldade, mas a professora chegou, vamos fazer, não vamos desanimar. Ela ficou puxando a minha orelha assim, vamos fazer, tá? Vamos desistir não. Ela compartilhou comigo, ela teve todo aquele cuidado de organização, de confeccionar, essa parte de organização, de comprar materiais. Aí eu fui lá, comprei com ela, fizemos um monte de coisas legais, assim. Foi uma experiência e tanta. E também teve um momento que fiz a parte fiz uma integração. Teve a questão de sustentabilidade, que foi reutilizamos roupas de bazar beneficente para fazer o desfile de moda. E isso foi assim muito produtivo. E tudo em parceria com a turma 1004 e com essa professora. Os alunos da 3002, eles optaram por serem os jurados. Eles sugeriram nisso, partindo deles, que a gente fizesse essa integração. E foi, assim, um ponto muito positivo, né? Tudo está acontecendo foi diante do que os alunos pediram. O desfile de moda, eles foram mais o desfile, eles ficaram sendo mais os jurados e participaram, mas teve essa integração porque a turma pediu. Eles não quiseram desfilar, não, mas no momento que teve o desfile de moda, todo mundo aplaudiu, os alunos se envolveram e foi, assim, muito produtivo. E é uma experiência nova. Então, fiz muitas ações corretivas, aproveitando para falar, e se eu fizer de novo desfile de moda, a tendência é melhorar cada vez mais. Já tenho muita experiência. E a troca de experiência com os professores e a equipe pedagógica foi fundamental para enriquecer esta pesquisa, proporcionando valiosas discussões e ampliando as perspectivas sobre as práticas pedagógicas. Ou seja, essa troca de experiência dentro da sala dos professores foi fundamental e muitos professores me deram apoio para poder fazer a pesquisa, me incentivaram, me motivaram, para compartilhar ideias, como organizar um evento. Então, todos assim, tudo que eu pedi ajuda, eles me ajudaram, né? Então, foi assim muito produtivo. Então, essas são as aulas e práticas bem-sucedidas. Algumas coisas. E as atividades práticas aumentaram o engajamento dos alunos, gerando reações e níveis de participação variados, mesmo sem recompensas. Cada prática se conectou de forma diferente com os alunos, evidenciando a importância da diversidade de abordagens pedagógicas. A seguir, são destacados os momentos de maior engajamento registrados durante o projeto. Kai e Q formaram uma dupla excepcional nos debates, demonstrando naturalidade e confiança. Simplesmente, esses alunos dominaram o debate, não tiveram vergonha, ficaram com segurança e muita propriedade. Lembrando, essas letras são os códigos que eu atribuí aos alunos, e não é em ordem alfabética, foi só para... E coloquei de forma aleatória, não dá para saber quem é, devido a não poder divulgar os dados dos alunos. Então, eles se conectaram de uma forma muito incrível e foi muito produtivo. Quem sabe eles vão ser grandes debatedores. O, D, G e L atuaram como jurados com seriedade, demonstrando entusiasmo. Eles ficaram atuando como jurados e eu percebi muita compenetração durante essa prática. E eu percebi que eles evoluíram muito, tendo essa experiência, e foi muito produtivo. P, muito tímida, superou-se ao apresentar os resultados da pesquisa estatística no auditório. Eu não esperava que ela teria essa coragem, mas ela me surpreendeu muito e apresentou os resultados no auditório. Foi muito produtivo. S destacou no primeiro debate integrado com sociologia, demonstrando firmeza e entusiasmo como comentarista, ao anotar com atenção os temas escolhidos e contribuindo de maneira ativa e engajada. No primeiro debate, simplesmente ela tomou a frente e começou a anotar os temas. Então, ela se destacou muito nesse dia, foi o ponto máximo dela. F e R elaboraram perguntas e respostas no Google Formulário sobre o tema violência nas comunidades. Eu fiquei surpreso com o nível das perguntas para um aluno de terceira série do ensino médio. Foram perguntas bem elaboradas, que depois eu vou mostrar para vocês. E foi o ponto máximo dele, que eles não eram muito assim de participar em muitas atividades, ficaram muito na deles quietinhos, mas até
fazia atividade, mas ficava aquela oscilação, hora fazia, hora não fazia, mas essas perguntas foram maravilhosas. N demonstrou atenção a participar das práticas da pesquisa estatística. Lembro que em um momento eu convidei este aluno para poder fazer a pesquisa e ele ficou prestando bem atenção quando eu mencionei a aplicação no dia a dia. Vi que ele gostou bastante e evoluiu muito. Então, foi o ponto máximo dele. M alcançou grande entusiasmo ao filmar Kaique celebrando o desfile de moda. Lembro do desfile de moda que teve a vencedora. E engraçado, todos os jurados bateu certinho, ficou em primeiro lugar. E eles amaram. Então, simplesmente interromperam a minha aula teórica lá no projeto, estava utilizando o projetor. Interromperam a minha aula meio que expositiva, que eles não são muito fã, interromperam a minha aula para colocar a música e começaram a dançar. E M, o que aconteceu com M? Filmou. E ela deu um sorriso tão bonito que eu falei, ela amou. E a turma inteira se empolgou do nada, porque eles gostaram muito desse desfile de moda. Então foi assim um ponto muito positivo. Então M alcançou grande entusiasmo nesse momento. B mostrou máxima empolgação ao escolher o tema países para o desfile. Então, o tema países, estava discutindo o tema. Então, quando escolheu países, quando ela deu essa ideia, a turma toda abraçou a causa. Então, o tema foi isso. E ela deu um sorriso. Então, foi o ponto máximo dela. A outra também que deu sorriso. Assim, foi um ponto muito positivo. J envolveu-se melhor nas aulas práticas a contextualizar questões do Enem. Lembra que nós discutimos uma questão muito interessante, que é a questão de número 18, que fala sobre média, mediana e moda. Ele não estava conseguindo entender, eu dei o atendimento individualizado por volta de mais de 10 minutos, para que ele possa entender. E tentei desenhar de todas as formas bem didáticas para que ele entender. E na dissertação está como eu abordei. E ele conseguiu entender. Então, fiquei muito satisfeito. Eu percebi que em questões do Enem ele estava mais compenetrado, mais concentrado em muitas questões. Então, ele se envolveu melhor. Foi o ponto máximo dele. A pesquisa estatística gerou resultados positivos, culminando em um trabalho prático a ser apresentado a seguir, com adaptações para esta apresentação. Análise e discussão dos resultados da pesquisa estatística proposta pelos alunos para a comunidade escolar. Palestrantes, debatedores, professor, mediadores. Temas de interesse explorados pelos alunos na pesquisa estatística. Os alunos escolheram 4. Pedi para eles escolherem 4 de todos que a gente discutiu: aborto, banheiro unitário, pronome neutro, violência nas comunidades, homofobia. Teve um tema que a gente. Eu até pensei que eles iam escolher. Se eu tivesse colocado o quinto, acho que eles iam escolher roubo por necessidade. A gente teve muita discussão sobre esse tema. Eu até achei que eles iam escolher aquele, mas não, escolheram esses 4. Então foram esses 4 que mais geraram. Eles têm, assim, curiosidade, vontade de debater sobre esses temas. E foi, assim, muito produtivo. População entrevistada: alunos da primeira série, alunos da segunda série, alunos da terceira série e trabalhadores. Uma sugestão para quem for fazer uma pesquisa desse tipo, separar dessa forma, que foi uma proposta muito eficaz, deu bastante certo. Então, o tema aborto, este é o resultado da pesquisa. Você é a favor do aborto? Dos entrevistados, do total de entrevistados, 52 disseram que sim, 74 disseram que não, 32 optaram por não responder. Você conhece alguém que já abortou? Dos entrevistados, 73 disseram que sim, 81 disseram que não, 4 optaram por não responder. Você abortaria? Dos entrevistados, 27 disseram que sim, 105 disseram que não, 26 optaram por não responder. Você acha que o aborto deveria ser legalizado? Dos entrevistados, 71 disseram que sim, 61 disseram que não, 26 optaram por não responder. Você acha que o aborto é algo recorrente no Brasil? Dos entrevistados, 102 disseram que sim, 28 disseram que não, 28 optaram por não responder. Banheiro unitário, pronome neutro. Você acha necessário o banheiro unitário? Dos entrevistados, 41 disseram que sim, 90 disseram que não, 25 optaram por não responder. Na sua opinião, existem mais de 2 gêneros? Dos entrevistados, 50 disseram que sim, 89 disseram que não, 17 optaram por não responder.
Você sabe a diferença entre sexualidade e gênero? Dos entrevistados, 138 disseram que sim, 11 disseram que não, 7 optaram por não responder. Você concorda com o pronome neutro? Dos entrevistados, 33 disseram que sim, 98 disseram que não, 25 optaram por não responder. Você utiliza o pronome neutro? Dos entrevistados, 14 disseram que sim, 127 disseram que não, 15 optaram por não responder. Violência nas comunidades, foram as perguntas que aqueles alunos elaboraram. O aumento da violência é resultante da ineficiência das forças policiais? Dos entrevistados, 80 disseram que sim, 58 disseram que não, 23 optaram por não responder. Você acha que as operações nas comunidades são eficientes? Dos entrevistados, 32 disseram que sim, 116 disseram que não, 13 optaram por não responder. Você acha que os policiais planejam bem as operações dentro das comunidades? Dos entrevistados, 27 disseram que sim, 121 pessoas disseram que não, 13 optaram por não responder. Você acha que as operações dentro das comunidades trazem mais malefícios ou benefícios? Dos entrevistados, 29 disseram benefícios, 115 pessoas disseram malefícios, 17 optaram por não responder. Você acha que o discurso contra a violência nas comunidades é bem pregado pelas autoridades locais, prefeitura, estado, governantes, policiais, etc.? Dos entrevistados, 25 disseram que sim, 120 disseram que não, 16 optaram por não responder. Homofobia. Você já presenciou alguém sofrendo homofobia? Dos entrevistados, 118 disseram que sim, 39 disseram que não, 7 optaram por não responder. Você já cometeu homofobia? Dos entrevistados, 41 disseram que sim, 113 disseram que não, 10 optaram por não responder. Você já sofreu homofobia? Dos entrevistados, 32 disseram que sim, 129 disseram que não, 3 optaram por não responder. Você acha homofobia algo certo? Dos entrevistados, 9 disseram que sim, 144 disseram que não, 11 optaram por não responder. Você acha que o tema homofobia é levado a sério no Brasil? Dos entrevistados, 26 disseram que sim, 127 disseram que não, 11 optaram por não responder. Este é o resultado da avaliação diagnóstica. Com base nos resultados apresentados, concluímos que 13 alunos possuíam os pré-requisitos necessários para a compreensão dos conceitos de introdução à estatística, medidas de tendência central de dispersão e de pesquisa estatística, e 2 não tiveram esses pré-requisitos. Mas foi necessário um olhar atento para essas situações. Este é o rendimento da avaliação final no valor de 10 pontos. N1, nota no âmbito do paradigma objetivo. N2, nota no âmbito do paradigma subjetivo. Nota ajustada para uma escala de 6 pontos, calculadas no base no paradigma subjetivo. Então, na avaliação final, a análise foi realizada tanto no âmbito do paradigma objetivo quanto no subjetivo, considerando questões de assinalar. Caso o aluno tenha marcado a alternativa correta, obteve a nota máxima em ambos os paradigmas. No paradigma objetivo, alternativas incorretas resultaram em nota zero. Já no subjetivo, foram seguidos critérios de correção baseados no nível de proximidade das respostas ou caminhos, permitindo a atribuição de uma pontuação parcial. Infelizmente, a DCENTE-E não alcançou os objetivos no projeto, mas todos os alunos foram aprovados com êxito, todos os alunos foram aprovados na disciplina, dos 15 que se envolveram. Mas uma aluna não foi aprovada no projeto, mas ela foi aprovada na disciplina. Mas foram oferecidas estratégias de recuperação, mas a falta de interesse, infelizmente, fez com que ela não teve tanto engajamento, mas eu tentei de todas as formas. Conclusões. Apesar dos desafios, conseguimos alcançar resultados significativos, refletindo nosso empenho, a eficácia das metodologias aplicadas e o compromisso com a evolução contínua da prática pedagógica. Todas as ações corretivas registradas evidenciam a importância da reflexão constante sobre a prática docente. Por essas razões, considero que o projeto obteve um sucesso parcial, com aspectos positivos que contribuíram para o aprendizado e o aprimoramento contínuo do processo. Referências. Agradecimento especial em memória. Não poderia encerrar esta apresentação sem expressar minha imensa gratidão à professora doutora Andréa Luísa Gonçalves Martinho, que me acolheu com tanto carinho neste desafio. Juntos estruturamos a metodologia OPDCA,
aliando-a com questões como indisciplina, desmotivação e a estatística, áreas que em desenvolvimento se tornaram minha verdadeira fonte de coragem e motivação para enfrentar os desafios de trabalhar na capital do Rio de Janeiro, onde iniciei minha jornada no começo de 2024. Em nossos enriquecedores bate-papos, descobrimos que o APDCA é uma ferramenta versátil, aplicável a diversas áreas da vida. Exploramos com dedicação os tópicos essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. E, apesar das dificuldades encontradas pelo caminho, a sabedoria e o comprometimento de Andrea tornaram tudo possível. Em 2023, tivemos a honra de apresentar a primeira versão deste projeto no IMPA, um marco inesquecível na minha trajetória. Esses momentos ficaram guardados com muito carinho, assim como a memória de Andrea, que permanecerá viva em meu coração para sempre. Sua dedicação e impacto em minha vida marcaram minha história de forma única e significativa. E assim concluo a minha dissertação. Desde já agradeço a todos, ao meu orientador, ao meu orientador e a todos que me acompanharam nesta jornada, que foi muito desafiadora. São praticamente 3 anos de mestrado e 2 anos nesta dissertação, praticamente. Então, desde já, meu muito obrigado. Cronometrado. Ah lá, vai pular para 59 para dar os 50 minutos exatos. Começou 15:09. Bom, é, esse final aí acaba que estou tentando aqui me ser mais. Bem cronometrado, foi É, 49 minutos mesmo. eu vou fazer o seguinte, até para avisar a todos que estão participando e assistindo, eu vou deixar gravando então, como a gente está gravando a defesa, né? E vou passar a palavra para os membros da banca, vou passar também a palavra para o Leandro. E, e aí, depois que a gente encerrar as falas, eu vou pausar a gravação, e aí eu vou criar um link. Aí todos podem ficar aqui mesmo na sala, eu vou criar um link no Meet e vou mandar para o André e para o Emerson, e aí a gente vai à parte e conversa um pouco para depois a gente voltar e falar do resultado. E aí a gente volta a gravar ou deixa só a gravação como está. Bom, então obrigado aí, Luan, pela apresentação. Você cronometrou mesmo 50 minutos aí exato. Então, apesar de você falar bastante, hoje, por exemplo, assistindo agora, eu achei até que nem me deu sono. E você tinha muita coisa para falar, mas acho que você conseguiu ser bem Ontem objetivo. você me deu umas orientações que me ajudaram a melhorar um pouquinho. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre a minha parte. Eu vou passar a palavra, então, para o membro externo, é o professor Emerson. Emerson, tá aí, não? É, Oi, Orlando, é claro que estou. Aí. Então, Emerson, fique à vontade aí para as suas considerações e para falar do trabalho do Luan e da apresentação dele. Suas considerações. Tem a palavra. Fico sim, Orlando. Eu queria agradecer aí pelo convite a você, a Orlando, ao professor Leandro, ao próprio Luan, né, por ter me convidado. Queria dizer que eu, desde já, considero desde antes, lendo seu trabalho, considerei uma grande honra e responsabilidade estar aqui, devido a todo o contexto do trabalho, né? Do falecimento da professora Andréa, que infelizmente não está mais aqui conosco, e com a troca de orientação. E agora, mais ainda, vocês desculpem aí, mas a sua dedicatória me deixou até um pouco com a voz embargada, o Luan. Achei muito bonita, mesmo, muito propícia. E olha que, como o Orlando conhece, eu sou um sujeito durão, tipo Clint Eastwood. Mas achei assim muito emocionante, muito justa mesmo. E que bom que o trabalho está muito bom, né? Tanto o trabalho, que eu já sabia, bem como a apresentação. E agora eu estou vendo, né? A gente sabe que a apresentação vai estar boa quando vê. Eu vou falar primeiro dela. Realmente muito bom, muito boa, Luan, sua apresentação, tá? Você mostra um engajamento, um envolvimento aí com todo o seu trabalho. Assim, você não só domina, você passeou aqui pela apresentação. Achei muito interessante e até mesmo em alguns momentos em que você falava ipsis literis, o que estava no slide, o que é normalmente comum, mas não parecia que você estava lendo. Parecia que você estava realmente explanando. Então, mostra um domínio muito grande aí na sua apresentação sobre o trabalho.
tá? Parabéns mesmo, gostei bastante. Não Tá. deu para ficar cansado, né? Como disse aí o Orlando. É, se tivesse que dizer que sentir falta de alguma coisa, só porque a gente fica buscando, às vezes que a gente está aqui a banca, não é por maldade, é para ajudar mesmo buscando em pelo em ovo, é que sentir falta de algum slide, mas acho que isso não é demérito, explorando um pouco sobre a estatística, né? Como em algum momento lá do trabalho você fala, né, dos conceitos que serão tratados, com referência e tudo mais, mas entendo que era muito trabalho, o trabalho, né, em si é muito grande, você tinha que fazer escolhas, e eu considero que as escolhas foram acertadas. Eu foquei mais na pesquisa estatística, assim, a parte prática de todo Ah, aquele conteúdo todo, entendeu? A é, ideia. certo. Uma pergunta que eu queria fazer uma pergunta que eu vi que você já, em algum momento do trabalho respondeu, talvez ela seja meio óbvia, mas gostaria de ver você falando sobre por que o que pesou mais para você implementar o método OPDCA, a estatística. Além dela ser, claro, fazer parte do programa da série que você seleciona, o terceiro ano. Então, o conteúdo de estatística, eu percebi que dá para poder fazer muitas aplicações. Então, eu Uhum, preferi escolher esse conteúdo, por ele ser muito dinâmico. E é essa parte de debates, de trabalhar com temas de interesse dos alunos, divulgação para a comunidade escolar. Então, pensei que se eu pensar em desenvolver um projeto com aplicando essa metodologia no assunto estatística, eu estimei que poderia ser benéfico. E a indisciplina e desmotivação sempre me incomodaram muito. Então, eu estava pensando em desenvolver apenas a parte da pesquisa estatística. Só que eu preferi montar um trabalho mais completo, desde o início. Então, iniciei desde, por isso que eu coloquei muito grande. Poderia ter colocado somente na pesquisa estatística, mas preferi colocar desde o início, para começar a implementação desde o início do assunto até chegar onde de fato que eu estava querendo, que era a pesquisa estatística. uhum, E essa questão de observar, planejar, fazer, verificar e agir foi decidida em cada plano de aula e nos seus momentos. E eu percebi que foi uma aplicação muito eficaz, que eu fui melhorando cada vez mais na medida que eu fui fazendo as práticas pedagógicas. E o PDCA me ajudou muito mesmo. Eu percebo que a gente aplicando essa metodologia dentro de sala de aula pode ser muito eficaz para melhorar nossa prática pedagógica. uhum. Garimpando um pouco mais sobre o processo de escolha do tema dessa dissertação. Estou curioso porque eu gostei, tá? Por isso que eu estou perguntando. O que é que veio primeiro, então? Você teve contato, decidiu que ia usar a metodologia OPDCA e aí escolheu a estatística ou o contrário? Qual foi o passo a passo? Vou tentar falar a história. Por Quando eu favor. estava lá no início, a professora de tópicos de matemática estava trabalhando com a disciplina tópicos de matemática e a gente estava pensando em desenvolver o projeto. Só que eu estava muito perdido, assim, muito perdido, não sabia o que fazer. Então eu escolhi assim, eu estava pensando em disciplina. Quero falar sobre indisciplina e desmotivação, porque Foi a isso me primeira motivação, incomoda, indisciplina, tá? indisciplina e motivação me incomodam muito. Tá. Incomoda muito mesmo. Porque a gente quer fazer o nosso trabalho, a gente quer dar aula, a gente quer explicar, a gente quer fazer acontecer. Só que vem com essa bendita disciplina que atrapalha muito, digamos que é o inimigo da educação. Aí você tem tantos projetos, tantas atividades para fazer, e vem a indisciplina, vem a desmotivação, que envolve muitos fatores. Então, eu queria falar sobre isso. Só que no início estava muito embolado, não sabia como fazer. Aí eu conversei até com meu amigo Fábio sobre um trabalho prático que eu fiz de estatística na escola, um trabalho simples. Aí ele falou: por que que você não transforma isso num projeto maior, na sua dissertação? Eu falei: você acha que dá pesquisa estatística, um trabalhinho assim simples, numa dissertação? Ele viu o potencial, meu amigo, até coloquei ele em agradecimentos. Aí eu falei: tá bom, então vou pensar. Aí, meu amigo Jean me apresentou o PDCA. Foi assim, me apresentou o PDCA. Aí, na minha cabeça, pesquisa estatística, indisciplina, desmotivação.
e PDCA. Como organizar essa bagunça toda, digamos assim? Não tinha um norte, elemento norteador, estava com muita dificuldade. Aí foi difícil encontrar uma orientadora para que me ajudasse a ter paciência comigo, porque eu tive muita dificuldade. Então, a professora Andréa, ela aceitou o desafio de me ajudar a resolver isso. Ela simplesmente aceitou a proposta. Falei, me ajuda, por favor, eu não quero, esse tema é muito importante para mim, eu quero muito falar. Implorei para ela, praticamente, para ela poder aceitar o meu trabalho, para poder desenvolver, porque eu estava com muita dificuldade e precisava de muita atenção para organizar isso tudo. Aí ela aceitou e a gente começou a discutir, mas estruturar o OPDCA foi um grande desafio. Eu ficava conversando com ela horas, 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 conversava com ela. O professor Leandro foi meu mentor também, me deu muito apoio e ficava horas tentando como organizar isso. Então, ela descobriu, foi até minha orientadora que faleceu, né, André, que ela foi por um tempo, descobriu esse site em que tem a metodologia OPDCA. Uhum. Ela descobriu que isso se É uma encaixa variação, com é a uma variação variação do do PDCA. PDCA. Ok. Ela descobriu. E ela falou que se encaixa, a gente ficava brincando. Ó, observar, planejar isso, aquilo, observar a situação do problema. Depois de um planejamento, mas antes passa pela observação. Então, ela ficou conversando muito comigo sobre isso. Então, foi assim um ponto primordial. Aí foi, eu cheguei até a fazer um projeto assim, só que eu não fui aprovado, que eu tinha misturado todas as fases no primeiro artigo que eu escrevi. Eu estava misturando a fase planejar na fase do agir, misturando a fase fazer do fase check, estava uma bagunça. Mas antes dela entrar, tá? Foi antes. Uma dificuldade que eu estava para poder fechar. Depois, a toda a paciência, a gente foi pensando, estudando, estruturando, aí observar, planejar, fazer. Parece óbvio, mas não foi óbvio, porque foi muito difícil estruturar. Eu estava com muita dificuldade, a fase do fazer e verificar, parecia, eu estava achando que era meio parecida, mas não é parecido. Mas no momento que você está fazendo, parece que é fácil, mas não é fácil, porque foi difícil. Depois que você pega quando foi, estruturou na cabeça, observar, planejar, fazer, verificar e agir, estruturar. Só que essa dissertação, vou te falar, foi refeitas várias revisões para poder chegar como chegou. Por isso que ela ficou longa, porque eu não tinha dimensão do tamanho que ia dar. Não tinha dimensão. Porque quando eu falei, vou falar de disciplina, vou falar de motivação, então tem que fazer análise funcional, que é a forma Martins relata. Que eu até fiz ela tem, referenciei ela, que ela fez um trabalho de análise funcional que ela analisava as aulas. Então, ela descrevia o que acontecia na aula, que é possível fazer isso. Então, falei, referenciei ela, conforme vocês viram, e implementei o trabalho. Então, quando eu fui ver na prática, eu falei, caramba, isso é difícil pra caramba. Que eu não, eu tenho que aplicar o conteúdo, que eu não estou analisando só a aprendizagem, estou analisando ali a indisciplina também analisando o que está motivando, então eu tenho que escrever relatórios, relatórios e mais relatórios. Quando eu fui ver, caramba, um conteúdo, olha só quantas páginas já deu. Eu estava lá fazendo meu rascunho, deu mais de 3 páginas. 2, 3 páginas, 4 tem dia. Ficava nessa situação. Mas eu Mas te eu, explico assim, antes de começar os relatórios, ela veio a falecer antes de eu iniciar a pesquisa. A minha pesquisa foi aprovada pela SEDUC. Depois, assim, vou te explicar, foi muito confuso tudo isso. Eu ia fazer no ensino fundamental em Barra do Piraí. Só que eu tenho objetivos de morar na capital, por causa de buscar capacitação profissional, melhorar, fazer muitos projetos, tem muitas ideias aqui. Então, eu até estava assim meio desanimado. O OPDCA me deu a esperança que é possível. Então, eu ia fazer lá, Luan, pedir transferência e mudei. Aí uhum. eu mudei. E nisso que eu Ah, mudei, eu comecei a fazer para o ensino médio. E ela acompanhou todo esse processo. Então, uhum. eu estava no ensino fundamental, foi para o ensino médio, aí ela veio a falecer no meio dessa transição, né, da SEDUC autorizar para o ensino médio.
E nisso eu comecei a fazer. Depois que já estava tudo estruturado, eu comecei a desenvolver essa parte da parte do capítulo 5. E aí o professor Orlando começou a acompanhar e o professor Leandro começou a acompanhar também melhor, entendeu? Ok, eu E achei que ficou, apesar de realmente entendível que algumas fases da metodologia se confundam, possam se confundir, no trabalho eu achei que você deixou bem explícito cada um. A única referência, então, dessa metodologia é realmente só o Cardoso e Batista, 2017, e o site Leadership, que dá uma variação. Você pesquisou se tem mais? isso, eu Ah, peguei. Existem mais, mas foquei mais existe nesses mais? dois mesmo. É o Ah, livro de Fundamentos da Qualidade, eu foquei mais nesse mesmo e no site. tá bom, é que eu fiquei mais curioso, eu achei bastante interessante. Na primeira eu estava bastante curioso, entendo que você tinha várias coisas para falar, mas eu estava ansioso até para ser logo apresentado ao que é o PDCA. Eu acho que só É, chegou lá na página 39. é uma metodologia de gestão, né? A ideia é a melhoria contínua de processos. E, E realmente é e o uma fase, inicial é qual é o problema, ou o que você quer melhorar. e uma Esse é o metodologia, ponto de partida. e uma metodologia que, como você citou no trabalho, pode se aplicar a várias coisas da vida, né? A vários segmentos da Sim. vida, não só a parte acadêmica, mas qualquer outra etapa. Me remeteu muito, assim, lendo, a um livro do matemático Polia, não sei se você já ouviu falar, A Arte de Resolver Problemas. Não me recordo no momento. Ele apresenta também uma estrutura aí de passos para resolver um problema matemático, mas que pode ser usado em qualquer outra área do ensino. E essa metodologia aí que você apresentou me remeteu a ela. Achei muito interessante mesmo, tá? Por isso que eu perguntei também se tinha outras referências, gostaria de saber mais da história dela. O seu trabalho, apesar de extenso, eu acho que deixou ele extenso foi a apresentação dos 15 planos, não? Por que 15 planos de trabalho? É porque eu quis fazer ele mais completo, porque eu falei, e a ideia também era já deixar o material pronto para quando eu trabalhar na terceira série do ensino médio, já ter um material mais completo, Uhum. com tudo que eu vou ter que dar, por exemplo, de introdução à estatística, medidas de tendência central de inspeção e de pesquisa estatística. Então, por que não montar um material mais completo? Porque Completo. se eu fosse fazer a pesquisa só com a parte de pesquisa estatística, até eu chegar lá ia demorar, porque eu não poderia simplesmente começar a fazer a pesquisa estatística, por exemplo, Uhum. e sem passar por antes. Aí eu falei, então vamos fazer completo. Aí eu falei, vamos ver o que que isso vai dar. E foi. Tá bom. Mas apesar do tamanho, ô Luan e Orlando, ele tá um trabalho que eu considero assim fechado em si, porque ele diz o que vai apresentar, diz a que veio, defende o que veio, bota a fundamentação teórica e de fato apresenta o que veio, sabe? Então a extensão mesmo foi você realmente querer dar os 15 planos e de fato, eu acho que em Orlando, poucas vezes eu vi aqui no trabalho você dizer que realmente aqui nessas defesas a pessoa realmente entregou um recurso, mas antes você chamava produto, não era? Mudou, Termo, mudou. termo mudou de produto para recurso. Eu ia dizer, mas é realmente um recurso, um produto, tá entregue aí para o professor, para os professores realmente poderem utilizar. Ficou bastante impressionante mesmo, o Luan, tá? Gostei muito. Faz Obrigado. jus aí a todo o trabalho e dedicação que você cita da professora Andréia, tá? Se eu pudesse, assim, aí, assim, claro, a escrita dele desnecessário dizer, está muito bem escrito, tá? Eu acho que se eu pudesse dar só um toque com relação às considerações finais, veja bem, eu acho que assim, com todo o contexto envolvido e ainda mais quando a gente faz uma pesquisa que envolveu, né, envolveu uma interação com os alunos, a gente tem uma tendência realmente a se envolver, né? Mas tem que tomar cuidado para não deixar talvez um toque tão pessoal, subjetivo, principalmente nas considerações finais, sabe? Eu acho que nas considerações finais você tem que mostrar mais aí que houve avanços, mencionar. Então, eu tenho anotado, não vou ficar aqui dizendo, mas eu tenho anotado, depois eu posso te passar, algumas frases como eu me senti renovado, ou o importante é não desistir, mas persistir, eu acho que não precisariam caber num texto de considerações finais. Ali você tem que ser
mais objetivo, né? Mais frio. Achismos também, ou frases do termo eu acho que, não cabem, né? Em algumas frases eu anotei aqui, eu te passo. Você costuma dizer que eu acho que conseguimos melhorar. Não, você não acha. Nós conseguimos porque nossas pesquisas mostram isso, nossos dados mostram isso, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado nas considerações finais com um toque um pouco pessoal, subjetivo. Tá certo? Eu posso passar isso para Fazer uma revisão da consideração final. isso. Mas assim, como um todo, acho que eu já falei aqui, considero trabalho e recurso realmente muito bons, tá? Realmente dizendo a que veio, dizendo a que veio. Entregou, prometeu e entregou tudo, como dizem por aí. Muito Tá bom? obrigado. Foi uma luta mesmo. Foi uma luta. Ok. Parabéns então por tudo. Orlando, já acabei minhas considerações. Obrigado, Emerson. Você, como sempre, muito certeiro aí e muito bem na sua fala. Você já também já tem uma experiência que, por exemplo, interessante que eu tenho sempre chamado você tanto, que as suas considerações são tão boas e tudo, a gente já conhece, que eu até não estava inicialmente pensando, até porque toda essa questão, o próprio Luan também disse que já tinha te indicado, falou, não, eu já conheço o Emerson, olha, então o Emerson Emerson, não sei se mesmo. você lembra de mim, que você me deu aula lá no CEDES, em Piraí. Não sei se você vai lembrar. Acho que foi em cálculo 2. E, Putz, grila, Luan! Agora que eu tô Era lembrando, eu e o Rafael, lembra? Exatamente, caracoles! Emerson, é aquele que você reprovou. Isso aí, como você tinha falado. Não, ele foi um anjinho da guarda da gente, ajudou muito, dava aula até Não, mas particular, aula extra. prova, porque lá no CEDERJ de Piraí eu sou tutor, então eu faço o trabalho lá de tutoria e tiro as dúvidas presencialmente. Me lembro de cálculo 2, sim, lá no Centec. Isso. Caracoles! É ele mesmo, aquele que não sabia integrar x ao quadrado. É isso mesmo, ele mesmo. Mas você vê que tudo deu certo, porque você também tem paciência, né, Emerson, para poder olhar, porque o trabalho é extenso, né? Mas eu também Porque, tinha Luan, pensado isso, a questão do número de aulas que fez o trabalho ficar extenso sim, demais, sim, sim, as sim. 15, né? Isso já tem É, um tempo, Luan. Quanto tempo tem? Já bota aí pelo menos uns 10 anos. Mais de 10 anos, eu sou Mais de 10 formado há mais de anos. 10 anos. Mais de 10 anos. Minha segunda filha ainda não era nascida, mas é claro que eu lembro das nossas aulas lá de cálculo 2 no Centec. Em algum momento você divide. Acho que era aluno único, não era? Oi? Era aluno único lá na tutoria? Era eu e o Rafael que ia sempre. Rafael, sim, o Não sei se Rafael. você lembra dele. Lembro, claro que lembro. Pô, que prazer em revê-lo, Luan. Mas foi... Desculpe, passa-se E fiquei tempo, muito feliz de saber que você aceitou. Muito obrigado. eu estou ficando velho, mas agora que você falou, imediatamente eu voltei àquela época. Com certeza me lembro. Pô, prazer em revê-lo e revê-lo muito bem. Gostei, mas Obrigado. assim não dá. Assim eu vou começar a suar aqui pelos olhos. Chorar eu não choro, sou um sujeito durão, tipo o Clint Eastwood. Tá certo. Bom, Tá agora certo. vamos passar o coordenador. O Legal. André também o André tem bastante paciência também, quer dizer, a coordenação anda tirando às vezes um pouco a paciência dele, mas eu acredito que ele também acompanhou um pouco esse trabalho em paralelo, e eu acho que ele Deixa não eu deixar precisa. aqui para eles falar. Já falei. É, Prazer em revê-lo, Duan. Um grande abraço. Um abraço. o André não vai precisar nem. Ele não precisava nem ler para já saber. O André sabe, acompanhou tudo desde o início, então eu acho que ele já sabe o trabalho, mas com certeza ele deve ter alguma coisa para falar aí. Vai, André, pode ficar a palavra. Tá fechado, André. Desculpe. Bom, agradeço primeiramente o convite por parte do professor Orlando e do Luan por ter me chamado para participar da banca. Bom, eu já imaginava que seria grande a dissertação, mas eu não imaginava que teriam 300 páginas. E o Nem eu. produto. Sim, isso eu vou chegar lá. Eu conheço a história, vamos botar assim, até abril. Abril do ano passado. Essa eu conheço a história que, ao longo desses quase 3 anos, foi conturbada, né? Essa questão de orientação, até a professora André assumiu, eu acompanhei a negação do trabalho inicial e até comentei com a professora André que estava, neste momento, começando a orientar o Luan,
e algumas coisas a gente conversava e que bom que startou, deu tudo certo. Depois disso, os conceitos entraram melhores e o trabalho e fechou nesse trabalho em si. E já já eu comento. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a apresentação. A apresentação ela foi primorosa. E também me surpreende, que normalmente o Luan é extremamente nervoso. Eu pensei que ele ia ficar suando frio aqui, movimentando para lá e para cá, e muito pelo contrário, esteve bem calmo com os padrões do Luan. Praticamente parecia que tinha tomado remédio. Então foi muito boa a apresentação e a sua postura ao apresentar, surpreendente, extraordinário. Sem nada a realçar, não, é extraordinário mesmo. A dissertação em si, como o professor Emerson já falou, está muito bem posta e está muito detalhista. Um exagero, 15 planos, porque realmente isso aumentou e bem, tanto que o capítulo 5 são 230 páginas. E não só as 15 aulas postas, como elas estão bem detalhadas e também estão bem analisadas. Estão minuciosamente analisadas. O que acabou ocasionando um capítulo 5, 230 páginas, basicamente. Mas, ok, foi grande, mas foi muito bem posto. E as considerações finais é exatamente o que o professor Emerson falou. Num texto técnico, não se deve emitir opinião, se deve. Ou você constata que você já tem uma análise, então dá para constatar isso, e não falar, meu feeling diz isso, acredito que seja, não. Aqui a parte de análise ela é uma parte científica, então responde às suas perguntas e abrem questões para o futuro, como você mesmo, Longe, abordou. Então, eu sugiro uma revisão exatamente nessas considerações finais. Foi algo em torno de 6 ou 8 páginas, mas sugiro retirar a sua opinião pessoal e só deixar os seus dados e as suas constatações mesmo de forma que foram obtidas de forma científica, tá? Sem isso, porque é um texto técnico, tá? Você não precisa especular mais nada. Tá? Sobre a forma de escrever. Boa a forma de escrever, tá? É um português correto, mas só uma dica, não é uma crítica. Já que você gosta de escrever detalhadamente, isso é claro, isso é a forma que você escreve, que você faz as coisas, você é uma pessoa detalhista. Quando você escreve de forma detalhada, requer fazer sempre, tentar melhorar a linguagem, tornar uma linguagem menos. Porque o trabalho em si é um hard work. Você teve muito trabalho, literalmente. A sua dissertação é muito bem fechada, mas ela é extremamente extensa. Ela é dura de se fazer. Então, para a pessoa pegar e ler, requer uma suavização da linguagem para tornar ela mais direta, mais específica, e com isso tornar a leitura a ponto de, aqui eu posso parar aqui eu continuo no dia seguinte, aqui eu vou ler, essa parte aqui não me interessou muito, vou passar para essa aqui que já está bem detalhado. Requer uma suavização da linguagem. Isso é algo que você pode praticar como exercício ao longo da sua jornada, fazer uma revisão e sair melhorando. Aqui eu posso ser um pouquinho mais direto, aqui eu não preciso rebuscar tanto. É só para facilitar quem lê, porque nós aqui, nós três, nós temos o dever de ler. Então, nós vamos ler. E gostamos. Acho que eu já posso falar até pelo professor Orlando, pelo professor Leandro também. O Leandro já teceu elogios para mim, de você. E o professor Emerson já falou. Então, nós gostamos, mas nem todo mundo que vai pegar vai se sentir encorajado a terminar. Então, você precisa estimular ele a ler. Então, tornar a linguagem um pouco mais suave facilita. Então, isso não é uma crítica, isso é só uma dica para o futuro, para você treinar também.
já que você é minucioso e às vezes você é minucioso demais, requer esse contraponto de você suavizar um pouco a linguagem, tá? E as considerações finais foi posta. Então, assim, a dissertação é muito boa mesmo, é excelente, ela é toda fechada mesmo. É grande, porque tinha que ser grande mesmo, bem detalhada, fechada, ok. E vamos ao recurso educacional. É um recurso que deu 300 páginas. Isso é um problema, porque 300 páginas de recurso educacional, você desestimula qualquer um a tentar implementar, ou tentar melhorar, ou tentar entrar em contato com você para fazer variações. Então, como você já falou, aqui talvez eu tenha exagerado nos 28 tópicos, eu poderia tirar um pouco, simplificar. Sugiro, já que deu essa parte ficou muito grande, sugiro que ao começar a carta do leitor, saliente que pode ser diminuído um pouco isso, ou estabelecer menos, não trabalhando com os 28, diminuindo um pouco, fazendo algumas variações, para exatamente na primeiro momento que o leitor tiver que estar interessante no seu trabalho, esteja interessante em aplicar, ele saber que ele pode variar. E ao Mas eu poder acho que eu variar, ele deixei pode. escrito, não deixei não, que você pode fazer ou fazer um plano, ou fazer todos, ou fazer uma parte. Mas então, já que você escreveu 300 páginas, aí talvez detalhe essa parte, dando Detalhar até mais. exemplos. Nesse caso, eu acho justo, porque você tem que explicar para ele, assim, ó, não precisa fazer tudo isso, que eu sei que você ficou assustado com 300 páginas, e às vezes não tem tempo, né? Você também deve ter suado para fazer isso, É porque obviamente. na verdade, eu peguei uma disciplina de laboratórios de matemática e suas tecnologias com 6 tempos de aula. Se fosse com 3 só, que é a realidade atualmente, realmente teria que diminuir um pouco, entendeu? Aí eu já até deixei lá as orientações, se for com 2 tempos, se for com 3 tempos. Exatamente. Então, e salienta quais as que você pegaria, aí dá o seu toque. Aí, nesse caso, eu acho que pode, porque o trabalho, como o recurso é seu, você tá orientando a pessoa. E aí, no futuro, ela pode entrar em contato com você, ó, fiz essa variação, também dei. Só engrandece o trabalho, tá? Até porque ele pode ser fragmentado, como você mesmo salientou. Isso, em teoria, torna aí no recurso mais valioso, tá? Eu Você quis pode. colocar 2 versões, aluno e professor, para facilitar, entendeu? 2 versões. Que aí quem for imprimir, imprime o caderno do aluno e o professor vai poder ver o gabarito de forma mais tranquila, sem ficar sem ficar desconfortável. É só imprimir de forma prática, essa foi a ideia. Sim, não, sim, sim, a execução, a ideia é boa, não tem dúvida nenhuma. Mas é assim, só, já que tem 300 páginas, a carta ao leitor, dessa vez não economiza, não. Detalha. Porque você precisa detalhar bem para não assustar, porque senão não convém deixar a pessoa tão presa, enrijecida nisso. Então você libera ele fazendo, aqui você pode ir para cá, papai, e depois varia. Depois a pessoa, Melhorar a em carta do momento. leitor, no caso. Porque depois que a pessoa pegar, entre aspas, intimidade com o recurso, com o seu trabalho, tiver mais, tiver mais familiaridade, ele pode fazer as variações. Ele mesmo pode se sentir livre para fazer. Mas nesse momento não. Então você vai contando as dicas para ele, dá o caminho das pedras para ele, e depois ele vai fazer os caminhos dele, vai dar tudo certo, tá? Salienta isso, que o seu trabalho pode ser desmembrado e pode ser desmembrado de forma a não perder nada, tá? Então, isso eu acho muito bom e é uma qualidade que você não vê em todos os recursos, que normalmente eles são meio engessados, né? Nesse caso, não. Então, aproveite essa característica tão incomum nos recursos em geral que você acabou tendo porque quis fazer 15, entre aspas, não diria pecou pelo excesso, mas tornou uma característica um tanto inusitada do recurso e que pode ser bem aproveitada, tá? Então, como você pode ver, professores com diferentes cargas horárias podem aplicar variações desse recurso e você está lá dando o caminho das pedras. Isso eu acho legal. Isso eu acho que fica valioso o seu recurso, tá? Bom, como eu falei, eu acompanhei direitinho o que aconteceu até abril, né?
Depois disso, o Leandro e o professor Orlando assumiram a sua orientação e coorientação, até abril com o André, que é uma das pessoas que eu tinha maior intimidade na Rural, minha amiga de longuíssima data. Então, eu conversava sobre você, e ela também falava comigo, acho que falava mais de você comigo que com o Leandro, tá? Diga-se de passagem também. Mas mentira, falava também com o Leandro, que o Leandro também falou comigo bastante sobre isso. Mas então eu dou os parabéns, achei o trabalho muito bom mesmo. Foram quase 3 anos e que saiu uma das dissertações mais completas, mais concisas, mais coesas que eu já vi no Profimate. Foi longo esse caminho, foi duro, foi às vezes brigado até demais, mas olha, se no final eu digo que valeu a pena, amor. Parabéns mesmo pelo trabalho, tá? Então, professor Orlando, eu termino as minhas considerações aqui. Obrigado. Valeu, André. Obrigado aí pelas considerações e sugestões. Eu também queria comentar, mas acho que eu vou passar para o Leandro primeiro e eu tenho pouca coisa para falar. Você já quer comentar, Leandro? Sim, eu posso fazer um comentário. Então fique à vontade. Bom, queria registrar aqui, fazer uma saudação a todos os presentes, fazer um agradecimento aqui ao Luan, porque ele, junto aos outros dois alunos, o Fábio e o Átila, eles acompanharam um pouco, né, da doença da Andréa, tá? Eles, uma preocupação que a Andréa tinha, isso, até a gente ligou para o André no hospital, era com os alunos, o que ia acontecer dos alunos devido à doença dela. Então, eu acho que eu fico muito feliz com essa defesa, tá? Que é o fechamento, tá? E André, onde ela está feliz, tá? Eu acho que porque ela tinha uma preocupação, ela tinha várias preocupações durante a doença dela, tá? E eu posso dizer que ela tinha uma preocupação com os 3 alunos dela, que era o Átila, Fábio e o Luan, tá? E eu testemunhei, assim, eu acompanhei todo esse processo, conversei várias vezes, a André conversou comigo, compartilhei com o André, tá? E, e eu fico feliz com esse coroamento desse trabalho, tá? A André se preocupava tanto com os alunos dela que, mesmo doente, eu aqui registro um agradecimento ao André, é, se preocupou com a defesa do Átila, que foi um dos colegas do Luan. Após o falecimento, veio o Fábio defender, tá? E agora o Luan, e fecha os 3 alunos da professora Andrade, tá? Então eu fico muito feliz e compartilho com vocês esse sentimento, tá? Então, e Luan, parabéns, o seu trabalho foi muito bom, Obrigado. tá? Desejo a você todo sucesso e com certeza a Andrea queria isso para você e para todos os alunos dela, tá bom? Também registro aqui um agradecimento também à turma 2023 do Profimate, que acompanhou também, me apoiou, tá? Eu vejo aqui que o Fabiano está aqui presente, que acompanhou o enterro, que me deu apoio nos dias que sucederam ao falecimento da professora. Tá? Então, aqui eu registro também meu agradecimento. Agradeço ao Luan, porque eu dei a opção para ele trocar de orientador, de co-orientador, tá? E ele não desistiu, tá? Ele não optou em continuar comigo, mesmo num período que eu não pude dar atenção, tá? E eu queria registrar esse agradecimento ao Luan, tá? Então, Eu só tenho a é, agradecer a vocês também. tá? Porque Então, meus parabéns, tá? E eu desejo a você todo sucesso, tá? E muita sabedoria com seu título agora, tá? Passo a palavra aqui para o
Orlando, professor Orlando. Tá certo, Muito Leandro. obrigado, Orlando. Obrigado. Não é nada. Obrigado você aí por ter também, como você falou, ter aceitado aí continuar, mesmo com as dificuldades que naturalmente vieram, e você continuou ajudando o Luan. Já estava finalizado, né? Mas é, então, é que já estava quase o trabalho finalizado, mas a parte finalzinha sempre é delicada e você ajudou aí a fechar. Eu também achei o trabalho, eu praticamente não sugeri quase nada em relação a trabalho escrito, né? Aliás, é uma das únicas coisas que eu comentei, mas não tem nada demais, é que eu particularmente não gosto muito de excesso de numerações. Eu estava olhando aqui, por exemplo, na seção 5, você tem uma sequência de 5 itens, né? Isso eu comentei com o Luan, mas ele já estava com o trabalho todo escrito, e eu particularmente, quando eu não gosto de ler trabalhos, além do trabalho estar extenso, por exemplo, na seção 5 você tem 5.15.4.6.2. É algo que eu, particularmente, quando eu oriento, eu tento sempre falar para os alunos a não colocar, mas como o Luan já tinha escrito, aí eu falei, então se você acha que fica organizado, né, tá tudo muito bem organizadinho, mas eu particularmente acho assim que fica, parece que é cansativo e parece que aquilo incha muito o trabalho. É a É única coisa porque que para eu. organizar foi muito difícil, entendeu? Aham. Mas Por isso que eu precisei fazer isso é uma isso. questão técnica da escrita e é o meu até opcional também. Então, como foi de sua opção, não é nada de errado. A única coisa que me chamou a atenção, Luan, eu também achei que a sua apresentação aqui hoje foi excelente. Você não ficou enrolando no início, você foi logo, falou rápido para conseguir chegar e falar tudo que você queria, né? Agora é interessante que eu não lembro também de ter visto no texto, porque é tanta coisa no texto, mas na apresentação aqui você fala assim, a professora de matemática que te ajudou. Até para efeito de uma outra apresentação, eu acho interessante você citar o nome dela. Eu, Acho que não eu tem. coloquei agradecimentos especiais. Tá, ok. Mas na apresentação aqui também, você fala assim, uma professora de matemática, nessa que você fala que você estava tratando da questão do desfile, acho que não custa nada você falar assim, sei lá, professora Joana, entendeu? É um professor de matemática, eu acho interessante você citar o nome. Parece que fica ruim ficar falando uma professora, a menos que ela não queira que você cite o nome dela, mas eu achei. Como a sua apresentação foi tão boa, então, para mim, a única coisa que me faltou é você citar o nome dela até para dar o Você crédito Pode, para ela aí. pode falar agora? Não, eu fiquei curioso. Qual que é o nome dela? Lucimar, Tá, ok. Não, assim, mas acho que da professora defesa, que trabalhou aqui é, ano passado na escola. tá certo. Em outro momento, se você for apresentar o trabalho, acho que vale a pena você falar, professora Lucimar. Ninguém conhece, a gente não conhece, eu não conheço, mas uma questão que eu acho que é bom nomear, né, e deixar. Ok. Então, eu acho que o trabalho também, então, tá. E concordo plenamente com o que foi falado sobre a. Aliás, as considerações também, se lembra? Eu também já tinha falado com você um pouco sobre as considerações finais, mas algumas questões que eu falei, como eu estou dizendo, como eu já peguei o trabalho praticamente 99% escrito, eu não quis ser incisivo, eu só falei assim, eu acho que você deveria dar uma olhada, dar uma melhorada. Eu não fui tão incisivo. Justamente porque eu falei, o trabalho está escrito, a banca vai sugerir, depois ainda vai ter um tempo, você vai ter um tempo ainda para poder consertar, então acho que eu não vi isso como grandes problemas, entendeu? Então, no mais, você está de parabéns aí e eu acho que o trabalho ficou realmente um trabalho muito robusto e, e que você leve isso mesmo como você falou, para a prática mesmo, docente, né? Com tudo que você fez e que de fato ele sirva como algo para. Como você falou, já mudou um pouco a sua prática, a sua vida e que sirva também para outras pessoas. Eu só É, tenho a, a a minha vida dizer mudou parabéns. radical, né? Obrigado. Bom, então passando agora aos trâmites legais, eu se alguém mais. Não, acho que depois a gente pode voltar, porque agora é só a parte da banca. Se alguém quiser falar um pouco mais, a gente libera depois que a gente deliberar. Eu vou dar pausa aqui na gravação e aí a gente sai. Eu já vou criar um link, vou colocar aqui na página. A gente sai e deixa eu pausar aqui.
Pronto, voltamos a gravar aqui. Bom, então a banca se reuniu à parte, né, para poder deliberar e, e a banca deliberou. E como de praxe, a gente sempre lê aqui Não vou compartilhar, mas eu só vou ler, como fala, aqui para vocês acompanharem. Então, a ata de número 130, né, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2025, às 15 horas, ambiente virtual. Instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado do aluno Luan, sob a orientação do professor Orlando. A banca examinadora composta por mim, né, pelo André e pelo professor Emerson, da UF. A dissertação intitulada O OPDCA com o plano de ação para superar a indisciplina e a desmotivação por meio da estatística para a terceira série do ensino médio à luz da BNCC, foi iniciada às 15 horas e 9 minutos e teve a duração de 50 minutos de apresentação. O candidato, após avaliado pela banca examinadora, obteve o resultado aprovado, devendo o candidato entregar a versão final em até 60 dias à coordenação do curso, de acordo com a deliberação da Rural Seropédica, 26 de janeiro. Parabéns, Luan. Você foi aprovado. Parabéns, Luan. Parabéns. Parabéns, Luan. Tudo de Obrigado. bom. Meu irmão, tu é um Parabéns. sucesso. Parabéns. Parabéns, irmão. Pelo visto, o Luan ficou sem palavras, mas pode falar alguma Obrigado. coisa, Luan, se você consegue. Nossa, Ah, só Deus sabe o quanto eu estava esperando esse momento. Foram 3 anos de muita luta Uhum. e 2 anos nessa dissertação praticamente. É só até agradecer a todos que me deram todo o apoio nesse desafio. Só eu sei o quanto foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado a todos. fruto do seu Então, trabalho, Luan, Luan. agora você vai para o carnaval, depois você corrige a dissertação. Aproveita, descansa. É Descansa verdade. ou fica mais cansado, né? Aí é com você, né? Não é comigo. Mas Então, parabéns. gente, Parabéns. agradeço aí a participação de todos. Eu vou fechar a gravação aqui, que aí, às vezes, quem quiser falar outras coisas. Obrigado. Então, se encerra a defesa aqui do Luan. O Luan foi aprovado, mais um mestre do Profimate da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Parabéns, Luan. Muito obrigado a todos.